Nos violentos mares do extremo norte, nascia um Pitimon, que tendo seu instinto a navegação pelo oceano da Net, escutava por todos os lados os rumores sobre o temível pirata dos mares, a tripulação de Olegmon. As intrigantes histórias abalavam a vida marítima, para o bem ou para o mal. Aquele Pitimon se encantava com a força do pirata, resolvendo adentrar sua tripulação, iniciando uma aventura para o recrutamento. Neste processo, até encontrar a embarcação do pirata, evoluiu para um Chapimon. Alcançando enfim a embarcação, se apresentou e foi aceito para serviços gerais, passando a embarcar como servente, principalmente limpando convés e servindo os piratas. Neste período, evoluiu para um Kamemon. Após algum tempo, viu que com sua força não poderia integrar as linhas de frente e continuaria nas funções pouco prestigiadas, decidindo então deixar a tripulação de Olegmon para primeiro se tornar forte e valoroso, para então retornar triunfantemente. Atravessou o continente adentro na área glacial, enfrentando muitas batalhas contra feras irracionais, evoluindo para um Ankylomon, passando por tantos confrontos e indo tão distante da baía que alcançara estranhas terras, áridas e desérticas, encontrando a tecnológica metrópole dos Mamemons. Naquele ambiente, a vida era sofisticada e, não podendo conquistar bens pela força, buscou um trabalho, inicialmente prestando serviço simples, se utilizando da experiência que tinha nos mares, mas logo se tornou um pedinte, inapto à cidade devido ao seu corpo e perdido naquela selva de pedra, desenvolvendo então dotes artísticos para se pedir esmolas e não corrompendo seu caráter, mesmo vivendo entre a corrupção cosmopolitana. Evoluiu para um Ciarromon, uma grandiosa criatura marinha que com seu bico de trompete fez fama com lindas canções. Em contraposição a este espírito puro e justo, um Chorumon havia crescido em meio à lógica industrial da cidade, sendo programado desde o nascimento para a produção. Evoluiu para um Caprimon e sem demorar para um Cocoamon, trabalhando pesado nas fileiras das indústrias que faziam a cidade funcionar, conseguiu promoções até evoluir para um Thunderballmon e se tornando um operário de maquinários pesados na área vital de produção da cidade. Evoluiu para um Big Mamemon, conseguindo alcançar a posição de um gerente de respeito, um verdadeiro burguês da cidade. Em contraposição a todo seu esforço e trabalho duro, ele era triste, não via sentido naquela vida voltada apenas a um trabalho mecanizado. Pensava em deixar a metrópole para, quem sabe, viver aventuras reais, mas ao mesmo tempo era um medroso, tinha medo tanto do mundo bárbaro fora das fronteiras, como do desconhecido em geral, não fazendo ideia como era a vida fora das fábricas. Boatos circulavam sobre um cientista maluco que havia assumido o laboratório fora da cidade, que grandes experimentos estavam sendo realizados e um avanço tecnológico ainda maior do que o da metrópole estava sendo pioneiramente realizado, com Digimons máquinas e androides. Em meio a esta grande confusão, Ciarromon recobrava seus objetivos e, apesar de ter levado uma vida como músico, lembrou que este não era seu sonho. Desejava retornar ao oceano, ser um grande navegador que planejava desde cedo. Seu verdadeiro objetivo estava se perdendo. Tendo esta epifania enquanto caminhava sem rumo em meio à cidade, se acomodou em uma praça, onde um Big Mamemon apresentava também estar tendo um mau dia. Ciarromon puxa uma conversa, talvez se vendo na imagem do grande Mamemon, e desenvolvendo o papo, se entenderam bem, compartilhando suas frustrações, quase em uma espécie de terapia. Big Mamemon comenta sobre um Digimon realizando estudos com a espécie Dramon na área externa da cidade, que gostaria de conhecer o local
talvez como uma forma de dar um primeiro passo para fora da metrópole. Siarromon se anima com a ideia e quer ajudar o colega em seus propósitos, vendo com bons olhos este passeio para quebrar sua rotina e voltar às aventuras. E numa loucura completa, juntos saem da cidade e se encaminham ao laboratório para fora das fronteiras. A vida selvagem ali era preservada, em especial com a forte presença dos Digimons Dramons, que batalhavam como ogros. Chegando ao moderno laboratório, foram recebidos por Toyagumons, que os trataram muito bem e os levaram até o famigerado cientista, um Nanomon. Muito bem performático e simpático, apresenta sua pesquisa, os levando de sala em sala, mostrando seus muitos equipamentos, em especial seus avanços na manipulação do metal, conseguindo fundi-lo a Digimons, os aperfeiçoando e também mostrando uma compatibilidade poderosa com os Digimons da espécie Dramon. Em dado momento, ele apresenta um de seus experimentos, um Mametiranomon, muito obediente e ordenado, mudando o rumo da conversa para Siarromon, dizendo que sua espécie era muito intrigante, dizendo possuir semelhanças com as Sidramons, perguntando se poderia examiná-lo, que seria um experimento indolor. Siarromon sente uma mudança de atmosfera no ar e começa a hesitar, tentando fugir do assunto e deixar o laboratório, com Nanomon trancando a sala com uma poderosa porta blindada. Em um ataque surpresa, Mametiranomon e Nanomon imobilizam a dupla. O Digimon robótico aplica algum tipo de substância em Big Mamemon, que o apaga de imediato, enquanto Mametiranomon enfrenta Siarromon. Com 2 contra 1, Siarromon é imobilizado e levado a uma mesa de cirurgia. Passando por um tratamento extremamente doloroso, Nanomon estuda minuciosamente a composição de seus dados, buscando entender a formação de seu Digicore e a compatibilidade com os dados metálicos. Durante semanas, foi exposto a estes experimentos, chegando ao fim da obra-prima de Nanomon. Aproveitou a ocasião para também dar início ao estudo da composição do Digicore dos próprios Mamemons, que já os visava como suas próximas cobaias. Daí, o primeiro grande experimento fundindo tais dados. Misturando os dados de Siarromon com Big Mamemon, surgia Jumbo Gamemon. Foi-lhe imposto um controle mental. Havia se tornado uma máquina de guerra de Nanomon, que então começava a estruturar seu exército e o ordenava a realizar ataques à metrópole Mamemon, para que pudesse obter ferramentas e matérias-primas para o fortalecimento de seu projeto, tomando os primeiros parques industriais, potencializando ainda mais o ritmo das pesquisas. Neste período, as ações de Nanomon estavam fora de controle, realizando experimentos cada vez mais imorais e ataques terríveis à cidade, gerando a discórdia entre alas do laboratório, com Rapidimon se revoltando e destruindo parte das instalações com as pesquisas, iniciando o grande confronto de Nanomon e Rapidimon. Durante o ataque do Coelho Esmeralda, muitos Digimon sob controle mental haviam conseguido se libertar com os danos perpetrados às instalações. Dentre eles, Jumbo Gamemon, que aproveita a situação para rapidamente fugir a oeste. Ele particularmente sequer sabia o que havia se transformado. Afinal, existiam 2 mentes dentro de seu corpo convivendo harmonicamente. Era algo completamente inexplicável até mesmo para ele próprio. Mas, nesta confusão, chegou à região da Floresta Infinita, se refugiando pelas bandas, em uma área pacata, longe das agitações da metrópole. Se fixou em uma lagoa, onde ficou por muito tempo, ajudando muitos Digimons da região, decidindo não se envolver mais em qualquer tipo de conflito, vivendo desta forma, enfim alcançando o sonho de Big Mamemon, que desejava apenas conhecer outras formas de vida para longe das indústrias, se tornando então um dos guardiões da floresta.